Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através da rádio Boa Notícia FM, todas as terças e quintas-feiras, trazendo sempre um assunto novo para a nossa reflexão, nesse processo de interação, de relação interdisciplinar entre filosofia clínica e resiliência. Esse trabalho que estamos apresentando é resultado de um trabalho de pesquisa empírica realizado na comunidade de São Raimundo das Mangabeiras, no município de São Raimundo das Mangabeiras, no projeto Vida Feliz, que atende crianças e adolescentes, jovens em situação de vulnerabilidade social. Lá nesse projeto, por 2 anos e meio, trabalhei com as crianças e os educadores sobre a resiliência, fortalecendo a resiliência, que é a capacidade de ressignificar a própria vida, redirecionar a própria vida através de alguns fatores que no estudo da resiliência é muito importante. Por exemplo, o otimismo é um dos fatores que a pessoa trabalha de forma terapêutica, no sentido de ativar o otimismo, a fé, a esperança, a expectativa, o desejo, de ir em busca daquilo que deseja, daquilo que sonha. Outro fator dentro da resiliência é a aceitação, aceitar aquilo que não podemos mudar para refazer a própria vida. Quer dizer, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, ficar lamentando aquilo que poderia ter feito e não fez. Não adianta mais, Temos que aceitar e partir para uma perspectiva nova, O que eu posso fazer daqui para frente? Essa que é a pergunta fundamental dentro desse fator número 2. Outro fator importante dentro dessa perspectiva é a capacidade de tomar decisões orientadas. A pessoa resiliente é a pessoa que tem a capacidade de tomar decisões orientadas, ou seja, a pessoa não toma decisões precipitadas, não chega, age assim precipitadamente, não, ela pensa, ela reflete, ela se dá esse tempo para meditar, para refletir, para tomar uma decisão orientada. Quer dizer, as pessoas que não têm esta capacidade como fator da resiliência, normalmente tendem a sofrer sérias consequências, porque às vezes agem e depois da sua ação vão pensar naquilo que poderiam ter feito e não fizeram. Quer dizer, ela foi precipitada, não tomou uma decisão orientada que ela pudesse assim fundamentar a sua ação, ou vai sentir sentimento de culpa, ou outro sentimento que pode ser desenvolvido a partir de uma decisão inconsequente, Outra capacidade da pessoa resiliente, o fator número 4, trabalhado por mim no trabalho da pesquisa empírica, foi a capacidade de deixar a condição de vítima, no processo de relação interpessoal. Às vezes há uma tendência muito forte em cada um de nós de nos tornar vítimas, ou seja, colocar a culpa nos outros por certas coisas que acontecem na nossa vida, nesse processo de vitimização. A pessoa pode dizer, eu estou assim porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu avô, porque a minha avó, porque o meu irmão, porque a minha irmã, enfim. Quer dizer, a gente culpa a Deus e todo mundo, às vezes por certas questões que acontecem na nossa vida. Então esse é um sinal de imaturidade, de inconsequência, de falta de resiliência pessoal, porque
Por exemplo, o fator número 5, que é assumir a responsabilidade pela própria vida, um sinal de maturidade, de responsabilidade, a pessoa saber ponderar, saber ajuizar sobre si mesmo, saber que ela está no controle da sua própria vida, ela tem a capacidade de tomar as suas decisões. Não pode ficar cobrando ou atribuindo a responsabilidade daquilo que lhe pertence. Quer dizer, é muito conveniente a pessoa deixar de fazer certas coisas e atribuir a responsabilidade aos pais, aos avós, enfim, ao Estado, à igreja, ao presidente, seja lá quem for. Quer dizer, cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua responsabilidade individual, tem a responsabilidade social, a responsabilidade institucional, né? Mas cada um é livre para tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, fazer a sua opção. Então, a opção que você faz é sua, né? Se você não foi coagido, né? Ou seja, alguém que chegou e lhe impôs pela força, né, ou lhe coagiu de uma forma assim muito forte, então a responsabilidade é sua. Se você tem uso das suas faculdades mentais e sabe ajuizar entre o que é certo e o que é errado, entre o bom e o desagradável, enfim, você pode direcionar a sua vida, pode fazer a sua escolha. Então não venha com essa questão de maturidade, está atribuindo a responsabilidade se ninguém chegou lá com uma faca, com uma arma botou na sua cabeça para você tomar uma decisão, né? Ou se você não tem nenhum distúrbio interno, emocional, psicológico que lhe faz agir sem controle das suas próprias ações. Então, mas se você se acha uma pessoa que tem uma coerência no seu agir, entre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, então você tem que assumir a responsabilidade por suas escolhas, por suas opções. Esse é um sinal de crescimento, de maturidade, né? Pessoa que fica sempre atribuindo responsabilidade ao outro, pessoa infantil, né? Irresponsável, no sentido assim, tem que aprender a crescer, né? Assumir o controle da sua própria vida e não ficar na sombra de outra pessoa ou das suas ações. Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que assume a responsabilidade pela sua própria vida. Outro fator importante é a capacidade de construir relações sociais saudáveis, né? Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que se cerca de uma rede de relações sociais, institucionais, individuais e grupais, né? Então, ela se relaciona com grupos, com pessoas que pode ajudar ela a se desenvolver. Quer dizer, nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis ou não, esta pessoa se serve desta rede de relação na qual ela tem contato. E podemos dizer que assim como tem uma rede de relação social do ponto de vista do bem, da resiliência, há também uma rede de relação social no sentido do mal, pessoas que se juntam, que tramam, que organizam para desenvolver o mal, para arquitetar o mal, prejudicar as pessoas. Mas aqui nós estamos ressaltando esse aspecto da resiliência, né? Um aspecto interno da pessoa tentar resolver os seus problemas de forma agradável, de forma boa, de forma correta, justo, né? Enfim, direita. E um outro fator dentro desta perspectiva da resiliência é a capacidade de planejar o futuro. Quer dizer, nós temos que nos dar conta que nós nos organizamos entre presente, passado e futuro. Quer dizer, o passado, numa visão de Heidegger, é um pouco das vivências, das recordações que nós temos na nossa mente, na nossa lembrança, que é importante superar aquilo que não é autêntico, né? E superando assim as dificuldades na nossa vida, para estar bem conectado com o momento presente, saber fazer as escolhas corretas, as opções corretas em nossa vida. E ter presente que a nossa vida se orienta não só na perspectiva do presente, né, do ser aqui, agora. Não, a gente tem perspectiva, a gente tem esperança, a gente tem uma fé. Afinal de contas,
Eu trabalho porque eu espero no final do mês receber alguma coisa. Eu espero um dia ser beneficiado com minha aposentadoria, com aquilo que o governo arrecada. Eu espero um dia receber a minha aposentadoria. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar em tudo isso aí. Senão não adianta, não basta a pessoa, né? Você não vai se dispor a fazer aquilo que ela faz se ela não acredita, se ela não tem o mínimo de fé necessária, do ponto de vista, uma segurança em relação à probabilidade daquilo que poderá acontecer. Claro que pode ser que ela não se aposente, né, morra antes, ou aconteça alguma coisa, as leis governamentais mudam, enfim, é possível, mas ela tem que acreditar, porque ela não pode viver sem acreditar em alguma coisa, né? Porque senão ela vai cair num vazio, num ceticismo absoluto. Isso é praticamente impossível, né? Isso tira o ânimo, tira o sentido da vida, tira o sabor, o tempero, que é muito importante na nossa vida. Então, a capacidade de planejar o futuro, né? E o futuro pode ser pensado não só nessa dimensão imanente. O que é isso? Quer dizer, dentro dessa dimensão terrestre, né? Mas pode ser pensado também na dimensão metafísica, porque nós temos um corpo, temos uma alma, um espírito, e acreditamos que a morte não é o fim de tudo, né? Mas o início de uma nova vida. Então o futuro também nos lança nessa perspectiva escatológica, ou seja, para o final dos tempos. Mas vamos parando por aqui com esse discurso que já está um pouco, né, na escatologia, muito longe. Vamos ouvir uma música e vamos retomar o nosso tema em seguida. Vamos ouvir a música de Titãs, Não Vou Me Adaptar. E vamos continuar em seguida com o nosso tema. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar, não vou me adaptar.
É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com a nossa reflexão sobre saúde mental e resiliência, falando aqui sobre os fatores da resiliência. Eu sempre gosto de dar no início uma recapitulada sobre esses fatores, o que eles representam na nossa vida, para depois fazer uma relação com a filosofia clínica, que é essa sistemática, né, que o filósofo clínico Lúcio Pachter, né, com várias experiências aí no âmbito da terapia, da saúde mental e também da saúde corporal, física, nos enriqueceu com a sua sistematização da filosofia clínica. E ele elaborou vários tópicos para analisar a estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento é o modo como nós vamos nos estruturando ao longo da nossa vida, quer dizer, nós vamos criando uma estrutura, uma base de funcionamento. Cada pessoa tem a sua estrutura, né? Aquilo que dá sustentação ao seu ser, né? Aquilo que faz com que ela seja aquilo que ela é, aquilo que identifica a pessoa, né? Isso é a estrutura de pensamento, é a história da pessoa. E essa história é formada a partir das vivências, a partir das experiências, a partir das coisas boas, das coisas ruins, né, dos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, os medos, as angústias, as frustrações. Quer dizer, tudo isso fica armazenado na nossa história de vida e vai dando uma base de funcionamento, né, uma confiança para fazer certas coisas ou não. Quer dizer, isso vai dando uma estrutura mental. E essa estrutura mental é analisada a partir da linguagem, a partir da expressividade, a partir do modo de ser da pessoa que ela externaliza, que ela permite que o outro conheça. E dentro da filosofia clínica, é a pessoa que significa a sua própria vida, né? Ela que atribui o significado, quer dizer, a interpretação do filósofo clínico no sentido de organizar a representação da estrutura que a pessoa tem de si mesma, ou seja, o modo como ela pensa sobre si mesma, o modo como ela vê o mundo, né? A busca que essa pessoa tem, os prejuízos fortes que ela tem na vida dela, como ela organizou o seu emocional. Então, esses aspectos todos são analisados. E esta análise, no tópico de hoje, é feito através da autogenia, né? Autogenia. Autogenia é um termo aí que está muito associado à química, no sentido de misturas, né? Então, aqui nós falamos na filosofia clínica de uma mistura tópica, né? Entre os tópicos da filosofia clínica. Aqui para analisar, como eu estava colocando, nós temos vários tópicos, por exemplo, que acha de si mesmo, sensorial, abstrato. Se a pessoa é muito sensorial, ou seja, está ligado no seu corpo, nas suas emoções, ou a pessoa é abstrata, está no mundo das ideias, no pensamento, não liga muito para o aspecto sensorial, o aspecto estético, ela está mais ligada ao mundo do pensamento, do cálculo, enfim, ou a questão das emoções, os prejuízos e por aí vai. Quer dizer, então, a autogenia é a capacidade de juntar tudo isso e ver como a pessoa, na sua estrutura de pensamento, ela se organizou, como ela faz a sua autogenia, como ela mistura, né, os elementos da sua estrutura de pensamento, como ela organiza isso. Nós vamos perceber que alguns elementos não se misturam assim de uma forma homogênea, né? Você coloca ali, por exemplo, o óleo na água, né? Vai ter uma separação, né? Mas você coloca o café na água, vai ter uma mistura ali homogênea, enfim, né? Então, isso na nossa vida, do ponto de vista da filosofia clínica, desse tópico da autogenia, como ele é pensado, é como a pessoa organiza alguma coisa
as coisas na vida dela. Por exemplo, aquilo que eu acho de mim mesmo, né? Um exemplo, aquilo que eu acho de mim mesmo pode ou não ajudar a minha busca, né? Por exemplo, eu acho que eu, sei lá, não gosto, por exemplo, de matemática, né? Não gosto de matemática é muito ruim, mas eu quero ser programador de computador, eu quero trabalhar no banco, ou eu quero fazer contabilidade, enfim, aquela coisa toda. Então, há aí um choque na estrutura de pensamento, quer dizer, como eu estou misturando isso, não está de acordo. Ora, se eu não gosto de matemática, como é que eu vou fazer uma opção profissional por uma disciplina que exige, por uma área que exige a matemática, que exige cálculo, enfim, quer dizer, então isso é um choque na estrutura de pensamento, né? Eu, de repente, no tópico emoção, eu estou apaixonado por uma... a mulher pode dizer, eu sou alta, né? Eu sou muito alta, mas não gosto de homem baixo, porque é baixinho, não sei o que e tal. De repente, ela se apaixona por um baixinho, né? Então, ela botou na cabeça dela como prejuízo que ela não pode gostar de homem baixo, pequeno, tal, mas de repente está apaixonada por um homem mais baixo do que ela, né? Então, ela acha, talvez na mente dela, que o homem tem que ser maior, porque tem que proteger, não sei o que, quer dizer, enfim. Pode ter uma série de consequências, de pensamentos, aí por que ela não gosta do homem pequeno. E aí, ou o homem também pode dizer, eu não vou me apaixonar, jamais vou ter um relacionamento com a mulher mais alta do que eu, porque, enfim, não dá certo e tal. Quer dizer, a pessoa pode construir um prejuízo e, de repente, né, se apaixonar por uma pessoa mais alta do que ela, né? Então, isso tem um choque na estrutura de pensamento entre um prejuízo que a pessoa construiu e entre a emoção, né, o desejo, o encantamento que ela teve. Quer dizer, então isso pode acontecer de várias formas na nossa vida, né? Então, esta relação que nós fazemos com esses elementos na nossa vida, nós chamamos de autogenia, quer dizer, como nós juntamos, como nós separamos certas coisas na nossa vida. Quer dizer, a lógica da operacionalização da nossa vida é muito diferente. Quer dizer, como a gente relaciona aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente, nem sempre é de uma forma coerente, né? Como nós sentimos e como nós agimos é muito diferente. Quer dizer, o modo como a gente quer viver ou gostaria de viver é muito diferente do modo como nós vivemos a realidade concreta, né? E até mesmo o nosso pensamento. Às vezes aquilo que nós queremos para o outro, nós mesmos não conseguimos viver ou aplicar na nossa vida. Quer dizer, entre o ideal e o real há uma distância muito grande, né? Às vezes há uma incoerência muito grande. Então, esse tópico da filosofia clínica, autogenia, nos ajuda a fazer uma análise, né? Perceber, fazer uma análise pessoal aqui, né, da nossa vida. Para quem quer uma análise mais profissional, pode procurar um profissional, né, para fazer uma análise nesse sentido da sua estrutura de pensamento, quais são os choques que a pessoa faz na sua estrutura de pensamento. A pessoa diz, tem alguns preconceitos que a gente constrói na nossa vida por conta da nossa cultura, da nossa formação. Eu não posso gostar de pessoas assim. E de repente a pessoa está gostando, e aí fica no conflito, né? Minha mãe disse que eu não posso ser assim, e agora eu estou nessa situação. Meu pai disse que eu tenho que fazer isso, mas eu gosto de outra coisa e tal. Enfim, há vários choques na nossa estrutura de pensamento, né? Isso não é doença, né? Isso não é doença. Dentro da filosofia clínica, pode ser que numa outra área de conhecimento, né, o profissional vai categorizar esse sentimento, vai tipificar de uma outra forma. Mas dentro da filosofia clínica, nós não trabalhamos com esse conceito de doença, assim, do ponto de vista da tipificação, né, como acontece em outras áreas, que tem muito claro, a partir de sinais, de sintomas,
ou determinadas doenças, né? Isso para nós, a gente já aceita. Se a pessoa diz que é o que ela é, então eu não posso dizer que ela é uma outra coisa, né? Se a pessoa chega, né, para um filósofo clínico e diz: eu tenho um transtorno bipolar, número 1, 2, enfim, tal. Eu tenho complexo não sei de quê, porque fulano de tal disse que eu sou assim. Então, pronto, se ela agendou esse comportamento na mente dela, a pessoa aceitou, se ela se vê assim, então, como é que nós vamos fazer com que você viva bem com isso aí que você diz que tem ou que você é? Se você diz que é assim, pronto, então como é que a gente pode lhe ajudar nesse sentido, né? E desconstruir certas questões que você quer desconstruir na sua vida, quer dizer, e reorganizar certas questões na sua vida, quer dizer, esse é um grande desafio, né? É um grande desafio. De modo que a gente tem que ter muito cuidado com esses agendamentos, com essas tipificações. Às vezes certas pessoas, né, que querem se ausentar do trabalho por conta do estresse, da ansiedade, eu não sei, certas outras coisas, às vezes correm, pedem ali um diagnóstico de certas doenças, e aí, o profissional, né, dá um diagnóstico aí, depois a pessoa vai ter complicação, né, que ela vai ficar o diazinho dela de folga ali, tranquilo, numa boa, curtindo a doença dela, que ela pediu para ser diagnosticada, às vezes com certa doença, e depois ela vai sofrer as consequências, né, dessa tipificação, né, a rotulação, como ela vai ser vista por conta disso aí. Então, tenha cuidado, pense duas vezes. Não estou querendo dizer aqui que você tenha que negar, que não tem. Você é aquilo que você pensa que é, não adianta, né? Se você diz que é uma galinha, pronto, você é uma galinha, não sou eu que vou dizer que você é um galo, entendeu? Então, a nossa mente, aqui já dizia o filósofo Schopenhauer, o mundo é minha representação, né, das coisas enquanto são, das coisas, né, ou seja, eu crio a minha representação de mundo, eu crio a minha representação de mim mesmo. Aquilo que as pessoas dizem de mim funciona enquanto minha representação, se eu aceito. Se eu não aceito, pronto, não vai ter nem um sentido, porque eu me vejo diferente. Se uma pessoa está dizendo que eu sou alto e eu sou baixo, pronto, eu sei que eu não sou alto, eu sou baixo, né? Mas se a pessoa está dizendo que eu sou alto, né, e eu sou baixo, mas eu me vejo alto, então eu construo. Essa construção mental depende de cada pessoa, né? Então, vamos ter cuidado com as nossas construções, com as nossas representações e as nossas tipificações, aquelas que as pessoas dão para nós e nós aceitamos, e aquela que nós mesmo chegamos pelo nosso próprio esforço como algo que nós determinamos para nós mesmos. Vamos para o nosso momento musical, ouvir mais uma música aí para alegrar esse momento todo especial da nossa reflexão. Vamos ouvir a música de Lulu Santos, Tempos Modernos.
eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais lindo que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. É isso aí, caro ouvinte, estamos de volta com a nossa reflexão Saúde Mental e Resiliência, conversando sobre autogenia e os fatores da resiliência. A autogenia, dentro da filosofia clínica, é o modo de analisar como a estrutura de pensamento está organizada, está estruturada. O filósofo clínico vai analisar os choques que há na estrutura de pensamento. Já no bloco anterior eu falei o que é esses choques, quer dizer, essa relação que nós fazemos entre os nossos pensamentos, as contradições que acontecem, né, por conta da nossa ação entre o ideal e o real, o modo como nós queremos viver e o modo como nós vivemos, quer dizer, o modo como nós pensamos e o modo como nós agimos. Quer dizer, às vezes há essas incoerências, esses choques na nossa estrutura. Às vezes pensamos alguma coisa sobre nós que nos impede de ser certas coisas, mas apesar disso a gente quer ser ou fazer aquilo que a gente acha que não pode, enfim, né? Então, a autogenia ajuda também a ver as interseções na estrutura de pensamento, quer dizer, como um tópico se relaciona com outro, como a pessoa interage com outras estruturas de pensamentos, ou seja, com outras pessoas. Essa interação, ela é boa, ela é ruim, é confusa, como a estrutura de pensamento, ela se sente livre, espontânea, ou ela é ofuscada por outra pessoa, né? É um pouco reprimida com a presença, com o modo de ser do outro. Quer dizer, tudo isso aí é analisado a partir desse tópico autogenia. Como, por exemplo, um tópico da estrutura de pensamento fortalece o outro, como esse tópico anula outro tópico da estrutura de pensamento. Quer dizer, às vezes tem pessoas que têm os seus princípios de verdades e não abre mão deles, né? Então ela defende com unhas e dentes assim os seus princípios, né? E morre até por esses princípios de verdade, enfim. Quer dizer, então cada tópico, né, da estrutura de pensamento tem a sua importância, tem a sua significação. Quer dizer, e o filósofo clínico conhece tudo isso através da interseção positiva, quer dizer, que ele constrói na relação com o seu partilhante, né? O partilhante é aquela pessoa que partilha, né,
a sua vida, a sua problemática, a sua angústia, né? E na esperança que o ouvinte, né, o filósofo clínico, a pessoa que está ali, o ajude, né, através da metodologia, da filosofia clínica, a restabelecer a sua ordem funcional, a sua operacionalização mental, de forma que a pessoa consiga gerenciar a sua vida usando a sua própria capacidade, né, sem tanto estresse, né? Então, esse tópico também, né, a autogenia, permite fazer uma análise do conjunto. Quer dizer, todos nós usamos esse tópico autogenia, embora talvez você esteja ouvindo esse nome pela primeira vez, pareça assim um nome estranho, né, autogenia, né? Mas significa essa capacidade de misturar os elementos das coisas. Por exemplo, a mulher que vai fazer uma comida, né, ela mistura ali a água, o sal, a gordura, né, o tempero, né? E no final, quando a coisa é bem misturada direitinho, sai uma coisa boa, né? Sai uma coisa gostosa, né? Então, nós fazemos essas junções, essas separações, procuramos separar as coisas umas das outras e também procuramos juntar certas coisas para ver o que dá. Quer dizer, aqui nós estamos falando isso no nível da mente, né? Da nossa estrutura de pensamento, como nós juntamos, como nós separamos certas coisas na nossa vida, por exemplo, como qual a sua capacidade de se livrar dos problemas do trabalho, né, da sua ocupação de trabalho, das inquietações, ao chegar, por exemplo, na sua casa, na sua família. Quer dizer, você traz esse ambiente de trabalho, as suas preocupações, as suas angústias para dentro de casa, quer dizer, ou não. Quer dizer, quando você entra no espaço da sua casa, você passa a operar a partir de outros tópicos da sua estrutura de pensamento, né? Você incorpora uma outra vivência, uma outra situação, você se deixa conduzir por uma outra realidade, né? Tem pessoas que não conseguem, né, digamos assim, se desvincular de certas preocupações. Para onde elas vão, os contextos em que elas estão inseridas, elas trazem estas preocupações, né? Ela vai falar do seu problema, daquela situação. Quer dizer, cada pessoa tem o seu modo de agir diferente, o seu modo de ser diferente, né? Então, aqui é importante, a partir desse tópico da autogenia, a gente fazer esta autoanálise, nós fazermos esta autoanálise, ou seja, ver como nós relacionamos certas coisas e como nós separamos. O que deve ser unificado e o que deve ser separado, né? Dentro de uma mistura heterogênea, né? Hétero significa separação, né? Do gênero, né? Heterogênea, quer dizer, homogênea, igual, semelhante, enfim, né? Então, nós fazemos essas misturas na nossa mente, nós assimilamos, abstraímos as coisas da realidade e fazemos as nossas misturas na nossa mente, que vai dar o sabor, que vai dar o encantamento para a nossa vida. E nesta relação de separar e juntar, a pergunta fundamental, né, que nós devemos nos fazer: como isso fortalece a nossa resiliência, né? Eu junto numa perspectiva positiva, numa perspectiva boa, certas questões da minha vida, ou tento separar e juntar aquilo que é ruim, né? Tem gente que junta e separa aquilo que é ruim, tem gente que junta aquilo que é bom, aquilo que é agradável, consegue fazer uma boa mistura, né? Isso acontece, é como na vida. Tem gente que não sabe cozinhar, né? Faz ali a comida sem sal, salgada demais, enfim, então não tem sabor. Assim também, na vida da gente tem certas coisas que a gente não consegue misturar direito, assimilar direito, abstrair, né? A gente precisa de ajuda, né? Recorrer a alguém que possa nos ajudar. Quer dizer, não vamos ter receio de pedir ajuda a alguém quando a gente não se sentir completamente dentro do domínio daquela questão, daquele problema. Então, vamos ter a humildade, a simplicidade
de procurar ajuda, né? Isso é muito importante na nossa vida. É isso aí, caro ouvinte, né? Espero que esse tema, né, da autogenia e os fatores da resiliência tenha lhe ajudado a trazer alguma inspiração de alguma forma para a sua vida, para que você possa investir melhor na sua qualidade de vida, né? Então hoje nós fechamos esse bloco da estrutura de pensamento da filosofia clínica. Foram 30 tópicos que nós falamos até aqui, e a partir do nosso próximo programa, na quinta-feira, nós vamos estar entrando numa abordagem nova, né? Para você que gostaria de saber sobre os outros tópicos, vá lá no canal Saúde Mental Resiliência. Esse programa aqui automaticamente ele já vai baixar aí no canal do YouTube, fica à disposição para você acompanhar na íntegra as nossas programações. Lá no canal também tem vídeos curtos, né, de 1 minuto e pouco, né, para que você possa assim refletir sobre certas questões entre o canal Saúde Mental e Resiliência, Poesia e Espiritualidade, né? Veja aí aquilo que pode ser útil para a sua vida, contribua aí com esse trabalho que nós fazemos, que é um trabalho que até agora não temos nenhum patrocínio, é um trabalho assim, um esforço pessoal. Vá lá, se inscreva no canal, dê o seu clique, né? O canal entrou no ar no dia 13 de março, graças a Deus está tendo uma boa aceitação, e agradeço a todos que estão acompanhando a nossa programação, os comentários que vocês deixam lá no canal. Isso anima, revigora a gente a continuar pesquisando, buscando informações para partilhar aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, com a graça dele. Vamos ouvir a música de Legião Urbana, Adria, Dória, né? E vamos assim para o nosso repouso, né? Tranquilo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais, faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que o teu sorriso é indiferente, quase parecendo te ferir. Não queria te ver assim, quero a tua força como era antes. O que tens é só teu e de nada vale fugir. De mais nada, às vezes parecia que era só improvisar, e o mundo então seria um livro aberto, até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que dê
estrada errada que eu segui com a minha própria lei.